Então, falando sobre esses comportamentos das pessoas com a demência de Alzheimer que podem causar tanto estresse, tanto sofrimento nos cuidadores e nos familiares. Então, por exemplo, o paciente pode ter, como eu já disse, ansiedade, medo, depressão, insônia, agitação, mas também, por exemplo, paranoia, pensamentos paranoides, pensamentos de perseguição. Muitas vezes o paciente acredita que alguém roubou algum dinheiro dele que deveria estar em determinado lugar e não está, ou ele acredita que o esposo pode estar tendo um relacionamento com outra pessoa, que ele pode estar sendo traído, e essas convicções causam muito sofrimento, muita dor, muita ansiedade no paciente, porque para ele essas convicções são a realidade. E a melhor forma de lidar com isso, é claro, é procurar atendimento médico, porque existe medicação que pode ajudar, mas naquele momento evitar entrar em conflito com a pessoa, não se desgastar tentando convencê-la de que aquilo não é verdade, não se desgastar com argumentações e com discussões. Apenas diga: eu entendo que isso está sendo muito difícil, eu entendo que isso está lhe causando sofrimento, isso não está dizendo nem apoiando que aquilo é verdade, mas também não está criando uma contradição, tentando rebater, tentando comprovar e ter razão, porque isso não vai, infelizmente, não vai levar a nada. A característica do pensamento paranoide é a sua irreversibilidade, ou seja, o paciente não se convence. Por mais adequadas e convincentes que as provas e que os argumentos possam ser, o paciente permanece fixo na sua crença, por mais improvável que ela pareça aos olhos dos outros, e essa é uma característica e é por isso que é um transtorno, senão seria uma convicção enganosa de uma pessoa normal. Então, não se desgaste em tentar convencer o paciente do contrário, mas procure mostrar que você está do lado dele, que você está presente, e então tirar o seu foco para uma outra atividade, para um outro ambiente, para uma outra situação. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é quando ocorre uma piora muito acentuada, ou seja, um paciente que vinha relativamente estável com o seu quadro demencial, com as suas dificuldades de esquecimento, mas que agora, de repente, num espaço de poucas horas ou de poucos dias, se tornou agressivo, agitado, está se debatendo, não está mais aceitando as coisas, ou parou de comer, ou pelo contrário ficou extremamente apático. É importante que o cuidador preste muita atenção em alguns sinais, em alguns parâmetros básicos da saúde dessa pessoa, como a pressão arterial, então é preciso ter um aparelho em casa, a temperatura, mas também a aparência do xixi, a aparência do cocô, o hábito intestinal, ou seja, quantas vezes essa pessoa está indo ao banheiro, quantas vezes essa pessoa está evacuando por semana, se ela está conseguindo evacuar todos os dias, se essa pessoa pode estar tendo dor em algum lugar, inspecionar a pele para ver se não existem feridas. A pessoa pode ter uma ferida muito grande nos pés e com dor ele fica agitado quando calça um sapato ou quando é colocado em uma determinada posição. Ele pode ter uma ferida nos pés, pode ter uma ferida inframamária na região abaixo dos seios, por exemplo, no caso de uma mulher, na região da virilha, a pessoa pode estar assada, não é? Então sempre inspecionar a pele. Então repetindo, pressão, temperatura, aparência do xixi, a aparência do cocô, o hábito intestinal, se está indo mesmo ao banheiro adequadamente, se tem alguma ferida na pele, outras coisas, se tomou a medicação adequada, se não tomou a mais, se não tomou um comprimido a mais ou se não tomou um comprimido a menos, se foi adicionado algum medicamento novo que ele até então não tomava, ou se o paciente está tossindo, se a qualidade daquela tosse ou a intensidade da tosse mudou, se ele está tendo um catarro, por exemplo, amarelado, esverdeado, isso já seria um sinal típico. Por que eu digo tudo isso? Porque muitas vezes o idoso, ao contrário de nós, um idoso com síndrome demencial não vai conseguir dizer claramente aquilo que o incomoda ou aquilo que modificou.
se ele está com flatulência, ou seja, com gases no abdômen, se ele está obstipado, ou seja, ele não evacua há vários dias, se ele está com dor, se ele está com alguma ferida ou se ele está com dificuldade respiratória. Tudo isso é preciso que o cuidador, que o conheça, que o veja todos os dias, observe com muita atenção, porque muitas vezes são estes problemas que justificam mudanças súbitas de comportamento. Então, um idoso que se tornou de repente agressivo ou que se tornou muito mais confuso do que era antes, que ficou muito inquieto, que ficou muito agitado, ou ao contrário, que ficou muito apático, muito parado, muito sonolento, ou que mudou os seus horários de sentir sono e de estar desperto, por exemplo, ficando muito desperto à noite, com muito sono durante o dia. Essa pessoa precisa sempre ser melhor investigada, porque muitas vezes por trás dessas mudanças de comportamento está uma doença aguda, uma alteração aguda, que pode ser uma desidratação por diarreia, alguma medicação que tomou errado, uma infecção urinária, uma infecção pulmonar, uma gripe muito forte, ou o excesso de algum medicamento, ou alguma combinação de medicamento que não deu certo, ou algum medicamento novo, ou uma desestabilização de uma outra doença, como por exemplo do diabetes e assim por diante. Então essa pessoa necessita de um olho atento do cuidador, de uma atenção do cuidador, e que este então, com essa atenção, com essa dúvida, procure um médico o quanto antes. Eu gostaria de falar também sobre o estresse do cuidador. Esse é um assunto extremamente importante. Vários estudos nos Estados Unidos, na Europa, mas também no Brasil, têm mostrado muito claramente que aquele que cuida do paciente com doença de Alzheimer está em um risco muito elevado de desenvolver diversas doenças e até mesmo tem um risco mais elevado de morte. Por que isso? Porque cuidar de um paciente com a demência de Alzheimer é algo muito dolorido, porque é uma pessoa que muitas vezes você já conhece, você sabia como essa pessoa era antes, você vê como ela se tornou agora. É muito difícil, porque a pessoa, como a gente já discutiu, pode ter várias alterações de comportamento que a tornam alguém muito complicado de se lidar, de convencer. Às vezes uma pequena tarefa como ir ao banheiro ou como comer durante uma refeição acabam se tornando tarefas exaustivas que exigem persistência, que exigem paciência. O treinamento em atividades básicas, como por exemplo treinar que deve ir ao banheiro todas as vezes, ajudar o paciente a se limpar, ou muitas vezes você mesmo vai ter que limpar o paciente. Então tudo isso exige muito tempo, exige muita dedicação e infelizmente para uma doença que será progressiva, ou seja, por mais que você se dedique, você pode conseguir refrear um pouco a evolução da doença, você pode ajudar essa pessoa a contrabalançar os seus déficits, a manter uma certa independência por maior tempo, a ter uma satisfação maior com a vida, se sentir mais calma, mas você não vai conseguir refrear a evolução dessa doença, que é inexorável. Então tudo isso causa um sofrimento psicológico muito grande no cuidador. Além disso, o próprio desgaste físico. Muitas vezes o paciente não dorme muito bem à noite, ele acorda várias vezes, ele quer ir ao banheiro, ou ele tem dor, ou ele tem medo, ou ele tem alucinações. Então tudo isso vai desgastando o cuidador com o tempo e fazendo com que ele tenha muitas vezes depressão. Então a depressão é muito frequente naquele que cuida do paciente com Alzheimer, com que ele tenha insônia ou outros problemas de sono, com que ele possa ter talvez uma queda do seu sistema imunológico, ficando mais suscetível a infecções, ele pode ter um descontrole de uma pressão arterial que ele tinha antes e assim por diante. O que dá para dizer nessa situação do cuidador? A situação não tem como ser radicalmente modificada. Além do cuidador precisar ter calma, paciência, equilíbrio e entender que não existem culpados
por essa situação, que isso é de fato uma fatalidade, e é uma fatalidade comum que acompanha a vida de muitas pessoas que envelhecem. Além disso, eu acho que é fundamental que o cuidador procure ele também se organizar em uma rotina onde ele tenha tempo para si mesmo, tempo para os outros membros da sua família, tempo para dormir, tempo para se alimentar, tempo para ter uma atividade física e uma atividade recreativa. E isso só é possível se ele conseguir dividir a tarefa dos cuidados com outras pessoas. E eu sei, eu tenho muitos pacientes, eu tenho muitos cuidadores, eu tenho pacientes que são cuidadores, que têm depressão, que eu trato, e muitas vezes o problema acaba sendo um problema social e familiar, ou seja, não conseguir encontrar uma pessoa da família que o ajude, não conseguir reservas, recursos financeiros para pagar um cuidador por algum tempo, não ter um lugar onde deixar esse idoso. Então esse na realidade é um problema da nossa sociedade, é um problema desse nosso mundo individualizado, egoísta, voltado para o desempenho, voltado para o rendimento, voltado para a competição, e que faz com que a gente não abrande o nosso coração para essas situações das pessoas que estão no momento mais frágil e que precisam ser amparadas, e a gente não se sente responsável por isso, a gente acha que aquilo não nos diz respeito. Eu tenho muitos casos de pacientes onde um filho cuida daquele paciente com a demência de Alzheimer, sendo que existem mais 8 irmãos, e esses outros 8 irmãos não se sentem responsáveis e não querem se envolver com a situação, nem financeiramente e nem em termos de tempo, em termos de prestação de cuidados. Isso é difícil de ser abordado, de ser modificado. O apelo é para que todo mundo tente contribuir, para que todo mundo tente ajudar. O ideal é que o idoso não fique mudando muito de casa para casa, mas que ele permaneça no mesmo lugar, mas que seja nesse lugar cuidado por pessoas diferentes. E é preciso que você, cuidador, não tente, pelo menos lute, procure não se encarregar disso você sozinho, porque não é culpa sua e não pode ser só responsabilidade sua. E se você não mantiver a sua saúde, você também não vai poder cuidar tão bem dessa pessoa. Então, essa busca de equilíbrio, essa busca de ajuda e esse deixar que outras pessoas também se encarreguem, que outras pessoas também façam a parte dela, é fundamental e é importante. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado um pouco, embora o assunto seja complexo, o assunto seja dramático, seja um assunto triste e não há muito que possa ser feito. Mas eu acho que é abraçar a situação, abraçar a vida, fazer o possível e tentar não deixar transformar esse idoso numa figura puramente passiva e você como cuidador fazendo tudo, mas tentar estimular a participação dele, procurar ajuda de outros profissionais, procurar ajuda do médico para prescrever a medicação, para te dar orientação, mas também procurar ajuda de um fisioterapeuta para fazer as atividades físicas, para ajudar, por exemplo, na dor, ajudar no equilíbrio, ajudar na força muscular, ajudar na mobilização, na flexibilidade. Isso pode aumentar muito o grau de independência dessa pessoa e a sua qualidade de vida. Procurar ajuda do terapeuta ocupacional, que vai trabalhar principalmente nas atividades de vida diária, como esse idoso pode se alimentar de uma forma melhor, como ele pode se vestir de uma forma melhor, como é que ele pode modificar o tipo de roupa, por exemplo, ao invés de usar botão, usar velcro, para que ele possa se vestir sozinho, como ele pode aprender a usar o toalete sozinho, como que o banho pode ser melhorado, por exemplo, um chão antiderrapante, um lugar para ele poder se apoiar, uma cadeira de banho, o sabonete, ao invés de ser um sabonete em pedra, é um sabonete que você aperta para que o sabonete não escorregue da sua mão, e etc. São dicas às vezes pequenas, mas que o terapeuta ocupacional, fazendo uma visita na sua casa, pode identificar fatores de risco para queda, fatores de risco para desorientação, fatores de risco para acidentes, e pode melhorar essa situação da vida diária. Procurar também um fonoaudiólogo.
fonoaudiólogo ele pode ajudar o idoso que possa estar tendo algum problema na deglutição, que possa estar tendo também algum problema na articulação, como ele articula as palavras, ou possa estar tendo um problema de linguagem. O fonoaudiólogo pode orientar a família e esse idoso a encontrar formas alternativas de comunicação, formas também de como se alimentar, a postura em que ele deve ficar para evitar que engasgue e assim por diante. Então, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o assistente social que pode te orientar nas questões familiares também de curatela, se essa pessoa vai precisar de algum apoio, de uma representatividade jurídica. O advogado também vai estar orientando nesse sentido, como ficam essas questões da capacidade de decisão, ou melhor, da perda da capacidade de decisão. Então, procurar esses profissionais e procurar resolver. As pessoas têm habilidades diferentes e elas podem contribuir, podem ajudar a resolver esse problema. Obrigada.